O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, o nome dele é Alex Carreiro, pode deixar o governo. Vamos à confusão. Muito bem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou em seu Twitter um pedido de demissão do presidente da Apex. Quem nos acompanha em vídeo tem aí o tweet do Ernesto Araújo, que, no entanto, continua dando o expediente normalmente. Recorro aqui à revista eletrônica Cruzoé, que traz uma troca de mensagens de WhatsApp, na qual Ernesto Araújo teria forçado a demissão de Alex Carreiro. Às 20h38 da quarta-feira, dia 9, ontem, o titular do Itamaraty enviou a seguinte mensagem a Carreiro, abre aspas: "Caro Alex, estou sendo cobrado, preciso anunciar agora, colocarei em termos de seu pedido de saída, assinei a indicação do seu sucessor." Também temos esse tweet que vamos exibir aí que na é o sequência. WhatsApp, né, na WhatsApp, verdade. exato, na verdade esse não é o tweet, esse é o WhatsApp. 2 minutos depois, Araújo anunciou, aí sim, no Twitter, esse é que nós vamos exibir, que o publicitário teria pedido demissão da presidência da Apex e havia indicado ao presidente Jair Bolsonaro o nome do embaixador Mário Vilalva para o cargo. Carreiro, no entanto, só respondeu a Araújo, segundo a Cruzoé, às 20h42, portanto 4 minutos depois, quando o ministro já tinha feito o anúncio. E aí, hein, Vera, que confusão. Ah, vergonha, né, Silvio? Uma lambança atrás da outra. Nesse caso, o sujeito se recusa a deixar a cadeira. Diz que só vai sair se for demitido pelo presidente da República. Já acionou o Planalto, acha que o Ernesto Araújo não tem prerrogativa para demiti-lo, quer ser demitido pelo próprio Bolsonaro. Isso é que se dá importância, né? Porque, a saber, a presidência da Apex, essa agência, vem a ser um órgão de promoção das exportações, mais ou menos como é a Embratur, em relação ao turismo. Não tem grande peso nem na definição da política comercial brasileira, nem na definição de agenda de exportação, nada disso. Ela faz só a promoção dos produtos que o Brasil exporta. Ela está sob o guarda-chuva do Itamaraty, porque essa área comercial ficou dividida, a meu ver, de maneira até bastante estranha. Eu conversei com fontes do governo a respeito dessa divisão de tarefas. Eles defendem, dizem que o Ministério do Paulo Guedes, o Ministério da Economia, terá a função mais de negociar a exportação brasileira e o Itamaraty de fazer mais essa parte de promoção, e que então estaria tudo certo, mas não está. Dá para ver que a Apex, por exemplo, virou um cabide de nomeações políticas. Esse Alex Carreiro, cuja carreira periga ser a mais curta do governo Bolsonaro, é indicado porque faz parte daquele rol dos olavistas, amigos do Eduardo Bolsonaro, etc, etc. Bem como a Letícia, uma ex-secretária-geral do PSL aqui em São Paulo, que já foi afastada porque se desentendeu com dirigentes da sigla daqui, agora também foi lotada lá na Apex, foi colocada lá e já está se desentendendo com o cara que está saindo. Então é maravilhoso, né? Os caras são da mesma turminha entre si, então tem o mesmo Deus, louvam o mesmo Deus, que é o Olavo de Carvalho, mas no bastidor ali o pau tá comendo. Isso expõe o governo desnecessariamente, um cargo de terceiro, quarto escalão. O sujeito passou vergonha em várias reuniões, ia para as reuniões, não sabia nem falar inglês, demitiu um monte de embaixador de carreira que estava lotado lá na Apex por supostos alinhamentos petistas. Eu mesma falei com um deles ontem. Ele já ia sair, já tinha uma designação para Bruxelas em seguida, mas foi demitido pelo Alex de curta carreira. E é essa situação agora, passando vergonha pelas redes sociais. A tal da comunicação direta com o povo e a tal do WhatsApp tem o seu reverso da fortuna, né? Umas horas funciona, umas horas expõe o governante a esse tipo de mico. E aí, Joel, sua análise? Mas é todo dia uma atrapalhada, parece. Agora, imagino que deva estar dando algum tipo de arrependimento, né? Porque houve algum conflito sobre a Apex, né? Entre o Ministério da Economia e o Ministério de Relações Exteriores. E o Guedes não gostou muito quando ela ficou nas mãos mesmo do Ernesto Araújo. Daí o Ernesto Araújo coloca no cargo de presidente alguém que ele nem conhecia, que foi indicado pelo Eduardo Bolsonaro. Ambos, claro, têm a mesma cabeça e ultra pró Donald Trump. Parece essa é o requisito
para trabalhar no Ministério das Relações Exteriores hoje em dia, você ser fã do Donald Trump. E o Alex Carreiro era. Só que ele não cumpria outras coisas, talvez um pouquinho importantes para o cargo também, como falar inglês, talvez, alguma coisa que talvez tenha alguma importância também. Eu acho que o próprio Alex Araújo, que não o conhecia direito, acreditou na indicação do Eduardo, deve ter percebido que ele estava totalmente fora de lugar ali. Agora, é isso que dá, vai demitir pelo Twitter. Primeiro essa conversa, o WhatsApp tenta pedindo lá a permissão dele para fazer aquele tweet. O Alex Carreiro fingiu que não estava por ali. Ernesto Araújo publica então um tweet dizendo que o Alex pediu a demissão, que não é verdade, o Alex não tinha pedido nada. E agora ele está lutando pelo seu cargo. E para o ministro de Relações Exteriores, é um vexame total, né? Essa situação em que ele foi incapaz de demitir alguém que é subordinado a ele, que depende da demissão formal do presidente. O Alex Carreiro está prometendo que vai conversar com o Bolsonaro, e a cada hora que essa história se estende, parece um circo de palhaços, né? É um negócio ridículo que a gente assiste aqui. Primeiro, lembrando que teve no final da semana passada a questão do decreto, né? Que o Bolsonaro disse que tinha assinado, mas daí não tinha. Agora temos a demissão, que um diz que é, outro diz que não é. Não tem uma informação que dê para confiar. Aqui, quando alguém do governo afirma, comunica alguma coisa, anuncia alguma coisa, não dá para acreditar em nada, porque vem outro do outro lado dizendo que não é bem assim, vai ficar ou não vai. A gente está precisando de um pouco de ordem, a gente está precisando de que as pessoas mostrem que elas sabem minimamente o que elas estão fazendo. Claro, não é em todos os ministérios que isso acontece. No Ministério da Economia não vi isso, nada próximo disso acontecer até agora. Mesma coisa no Ministério da Justiça. Mas tem outros lugares que parecem um caldeirão de pepinos. São os ministérios que são a escolinha do professor Olavo. Aí tá rolando essa coisa, uma turminha do barulho na sua tarde fazendo bagunça. É isso que tá sendo. Todo dia é uma novidade nesses ministérios mais ideologizados do governo. Olha só a ideologia, como ela é perniciosa, à esquerda e à direita. E mascara muitas vezes a incompetência, né? Porque Exato. Se é o critério ideológico, você demite as pessoas que eram boas, mas não concordavam em algumas questões com você, ou foram do partido inimigo, você fica com a escolinha dos incompetentes, dos palhaços ali. É muito, muito grave isso, muito ruim. Agora, veja só, eu em geral sou muito crítico ao Ernesto Araújo, mas é inegável que o Alex Carreiro não tem condições de integrar essa função, porque ele precisa dominar no mínimo o inglês, por exemplo, ele está fazendo muito mal. Então seria bom que o presidente desse aí a chancela e efetivasse isso, porque essa situação é insustentável. E eu acho que ele nem deveria entrar, né, nesse caso aí que você falou, nessa consideração se o sujeito é competente ou não. Existe uma questão de hierarquia aí óbvia, né? A Apex está subordinada ao ministério. Se o ministro não tem prerrogativa para destituir um presidente de agência, ele fica totalmente desacreditado na segunda semana do governo. Ainda que o Bolsonaro achasse que o Alex Carreiro é o sujeito mais vocacionado para a Apex, se o ministro foi a público, e atenção, hein? A imprensa não teve nada a ver com isso, foi no Twitter do próprio ministro, ele falou que o sujeito pediu demissão, ele já designou um outro para o lugar, então, nesse caso, na imprensa não tem nada com isso. Não dá para o Bolsonaro vir culpar a imprensa, tem que falar com o chanceler. O chanceler demitiu o sujeito em seu Twitter oficial. Se agora essa demissão não valer, o chanceler fica muito, muito, muito desgastado. Na segunda semana, tem a sua autoridade totalmente questionada. Então, eu acho que o Bolsonaro não pode nem receber o senhor Alex Carreiro, nem ouvir suas explicações, porque isso já vai ser uma desmoralização para o seu ministro das Relações Exteriores. Ele tem de dizer que quem decide demissão de terceiro escalão é o ministro, porque senão vira uma bagunça completa. Exato, uma desmoralização dessas até comprometeria a continuidade do ministro ali, né? E quem quem o ministro quer nomear para o cargo, esse embaixador Mário Villalva, aí sim parece que finalmente é uma pessoa mais do que competente e apta para assumir a função. Um embaixador super respeitado no Itamaraty, dos quadros mais antigos do Itamaraty, que não tem nada a ver com o Celso Amorim, com a política sul-sul, alguém da tradição diplomática do Itamaraty, já foi ocupante de vários cargos no exterior e que está com o seu nome enfiado nessa lambança sem ter nada a ver com isso, né? Ele foi designado para a função pelo ministro no Twitter e agora o outro não sai da cadeira para que ele possa assumir o cargo. Não, exatamente. Enquanto vocês falavam, eu fui buscar uma manifestação oficial da Apex, uma nota oficial, e existe, foi divulgada. Diz o seguinte: o presidente Alex Carreiro, aí já vem até a
picuinha, né? Nomeado para o cargo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpriu expediente normal na agência nesta quinta-feira, tendo efetuado despachos internos e olha lá, hein? Recebido para audiências autoridades de Estado, ou seja... Pois é, o sujeito está lá aquartelado. Exato. Daqui não saio, daqui ninguém me tira.